Olá, então, vamos falar de indisciplina, que é um tema aí que tem sido bastante requisitado aqui no canal do YouTube. E em especial hoje eu quero falar com o Paul de Souza, que é um professor de inglês, está no primeiro ano da sua tarefa docente e sente aí a necessidade de algumas sugestões para a sala de aula para poder conter a energia vibrante de seus alunos. Então é o seguinte, Paul, como eu vejo, né, e de uma forma muito fundamental o inglês para a vida cotidiana desse aluno, seja ele criança, jovem, para nós adultos, né, traz uma série de oportunidades importantes para a vida. Eu quero que você desconstrua tudo aquilo que você trouxe para a sala de aula até então, se ela foi uma aula tradicional, né? Porque até hoje, e de uma forma bastante triste, eu diria que as aulas de inglês da escola acabam não sendo efetivas, acabam não tendo resultado para o aluno, né? Então ela se torna realmente bastante chata, porque o professor chega com o livro, pede para abrir na página tal e explica lá o verbo to be. A impressão que a gente tem é que a gente não consegue sair desse verbo to be nunca na vida. Passam-se anos e anos, 4 anos de Fundamental 2, mais 3 anos de ensino médio, e a coisa não evolui, né? E por que que não evolui? No meu entendimento, o inglês, assim como qualquer outra língua, ele precisa partir do pressuposto da conversação para ser aprendido, né? Então, a primeira dica que eu dou para você é: fale inglês com seus alunos. Não tem lógica um professor de inglês entrar em sala de aula e falar em português, né? Eu tive algumas professoras de inglês que usaram essa técnica e foi incrível, né? E por que não isso na escola? Se você for ver em cursos de inglês que existem por aí, a maioria dos professores das escolas de inglês partem desta técnica, da conversação. Até porque o seu aluno vai ter aí uma necessidade de entender o que você está dizendo, e isso vai trazer para ele um esforço, primeiro de atenção e segundo para poder resolver essa necessidade. Todo aluno sabe que o inglês é importante, seja pelo menos para ele ouvir uma música e saber do que se trata aquela música, né? Mas muito mais que isso hoje para o mercado de trabalho. Conheça esse seu aluno, procure saber quais as reais necessidades que ele tem. E não adianta a gente chegar na sala de aula simplesmente para passar gramática, né? Sem conhecer que necessidade de aprendizado esse aluno tem e mostrar para ele por que que isso é tão importante, quais são os ganhos reais que ele vai ter no seu dia a dia, na sua vida pessoal, profissional, para que ele tenha real interesse em aprender aquilo. Leve para a sala de aula, primeiramente, e mostre para o seu aluno qual é o objetivo daquela aula. Se você preparou uma aula de interpretação, se você preparou uma aula de leitura, uma aula de conversação, se é sobre os verbos, se é sobre passado, presente, futuro, se é sobre, enfim, depende aí do teu planejamento. Coloque num cantinho ali do quadro o objetivo daquela aula. Você quer que teu aluno saia daquela aula com algumas habilidades e competentes a quê? Né? Para que ele entenda o que, que ele está fazendo ali. Muitas vezes o aluno não para quieto porque ele nem sabe o que ele está fazendo ali. E lógico, depende muito dessa realidade local onde você está dando a sua aula, né? Então, às vezes, a necessidade maior vai ser para entretenimento e lazer, ou não. Às vezes, a necessidade desse teu público é para trabalho. Ele sabe que se ele tiver uma segunda língua, ele vai conseguir oportunidades melhores de trabalho. Então, procure compartilhar com esse aluno, mas olhe, entre na sala falando inglês e full time, né? Eu lembro que uma professora fez isso uma vez, ainda na escola, era o 6º ano do Fundamental 2, era o primeiro contato com a língua inglesa que eu estava tendo, e eu achei fascinante, eu não esqueci daquela situação até hoje. E ela chegou com uma frase bastante simples, né? Good morning, class, how are you? E aí,
poxa, a gente paralisou, né? Fala, nossa, será que um dia eu vou falar assim? Será que agora eu vou aprender inglês e isso vai fazer diferença na minha vida? O ensino e o aprendizado precisam fazer diferença na vida dos alunos, né? É isso que a gente precisa entender, por isso que a gente precisa conhecer esse público e saber das suas necessidades. E leve sempre um desafio. Ponha no outro cantinho do quadro de giz ali, qual é o desafio? Digamos que você, por exemplo, vai fazer com eles uma viagem imaginária. Essa estratégia de viagem imaginária para qualquer disciplina eu acho bem interessante, né? Peça para eles pegarem lá o celular. Enquanto todos os professores estão pedindo para os celulares serem guardados, você vai pedir para pegar, porque ela vai ser uma ferramenta importante na sua sala de aula. E eles estão tão habituados ao uso dessa ferramenta, além de surpreendidos, lógico, se eles tiverem celular em sala, mas um ou outro que tenha, já vai valorizar aí o uso de uma ferramenta tecnológica. E diga assim, olha, nós vamos fazer uma viagem imaginária, tudo em inglês. E eu quero que vocês abram no Google Imagens e procurem aí imagens de Nova York, por exemplo. Tá? Aqui um exemplo. Falando em inglês, e lógico, como é que a gente se vira, né, para entender o inglês? Se o outro lado nos ajuda com ilustrações, com gestos, a gente entende, a gente se vira e a gente entende. Eu sei porque eu fiz uma viagem onde a língua usada era o inglês e com gesto a gente vai longe, né? Por mais que a gente tenha um inglês inicial não fluente, a gente vai longe. E é importante que aos poucos, pela conversação, seus alunos comecem a soltar a língua também, se arrisquem a falar, né? Então aí voltando à ideia da estratégia da viagem imaginária, olha, vocês estão vendo aí Nova York, digamos que nós estamos nessa cidade e a gente quer ir para uma outra cidade ao lado e nós vamos precisar pegar um ônibus para ir a esta outra cidade. Digamos também que eu seja um policial que esteja na estação de ônibus e vocês precisam criar uma estratégia para perguntar para mim como pegar um ônibus para ir para a cidade X, New Jersey, por exemplo, tá? E aí você pode montar ali alguns grupos e pedir para eles criarem essas frases de questionamento, né? Porque eles precisam suprir aquele desafio. Lógico que eu estou dando aqui um exemplo rápido, sem pensar muito. Acho que se você colocar isso no teu planejamento, você vai ter condição, como especialista de área, de elaborar coisas assim bem interessantes, né? Mas a partir daquele desafio, e lógico, esse desafio que vai de encontro com este objetivo que você destacou, né? E quais são os conteúdos do livro que você vai estar utilizando para que esses alunos desenvolvam essas habilidades e essas competências que você tem como objetivo, tá? O que eu digo é que a gente de pequenininho, a gente aprende a falar primeiro para depois escrever, né? E a gente aprende a falar a partir da conversação. É de tanto ouvir os familiares, as pessoas que estão ao nosso redor falar, que a gente começa a arriscar a primeira palavra, mamãe, papai, bola, água, palavras da nossa necessidade de comunicação. E com o inglês não pode ser diferente. É lógico que você, como tem um conteúdo a cumprir, você não vai deixar a escrita de lado. Mas abuse, né, desta parte da conversação para que você possa ir para essa fase de sistematizar o conteúdo por meio da escrita de uma forma mais prazerosa para esse aluno, porque ele entendeu tudo que ele fez na prática ali na resolução do desafio e agora ele está sistematizando no livro. Isso passa a ter um contexto, um significado, um sentido, de forma que ele consiga aplicar. Então, por exemplo, digamos que eles sejam atendentes de um bar numa cidade turística e que eles precisam atender o cliente que chegou, divida aí a turma. Um vai ser o atendente, outro vai ser o caixa, outro vai ser o garçom, outro vai ser o cozinheiro, outro vai ser o cliente, a mesa de clientes, 2, 3 mesas de clientes, e aí simulem a situação de um bar, de um restaurante, que precisa ser resolvida na língua inglesa.
leve isso planejado. Olha, eu tenho a impressão que a tua aula vai ser um show, vai ser um espetáculo, sabe? Você poder partir desse contexto dos alunos, entender as diversas realidades e toda a aula levar um desafio que leve lá 10, 15 minutos de investimento no tempo para esse desafio e depois vai para o livro para sistematizar, vai para o caderno. Abuse das músicas, abuse dos filmes, peça para que eles se expressem em inglês, talvez aí no primeiro dia escrevendo only one line, né? Apenas uma linha do como foi sua aula hoje, com as palavras deles. E no outro dia 2 linhas, depois 3 linhas, e eles vão crescendo aí nessa escrita, para que você também possa ter um feedback e possa ir avaliando, né, cotidianamente esses alunos. Bom, espero que tenha contribuído aí com estas sugestões. Compartilhe esse vídeo com outros professores, porque a gente está falando aqui da língua inglesa, mas contextualizar, conhecer o aluno, compartilhar com ele o objetivo daquela aula e levar desafios, isso são estratégias que podem e devem, né, fazer parte da aula de qualquer área do conhecimento. Então, se você gostou destas dicas, eu quero que você comente aqui comigo, vamos partilhando. Se você tem outras dicas, se você que é professor aí do Fundamental 2, do ensino médio, e até mesmo com os pequenininhos e está tendo alguma dificuldade com disciplina, fez alguma coisa que deu resultado, traga para nós, que vai ser muito bem-vindo. Eu percebo que é um desafio enfrentado aí por uma grande parcela de professores e a gente está aqui para se ajudar, ok? Pessoal, eu também estou deixando aqui embaixo para vocês o meu link do blog, ali eu coloco uma série de textos que podem ajudar aí no dia a dia, valeu? Um beijo grande para todos, um abraço com amor e vamos trocando aí as nossas ideias. Até a próxima!